a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que todo mundo se interessa, porque um dos grandes problemas hoje na saúde é o sobrepeso. E eu tô aqui hoje com a Larissa, né, Larissa? Que ela tem um programa para incentivar e ajudar a mulheres em processo de emagrecimento, que ela chama de Travessia Definitiva. Exatamente. Então ela realmente consegue ajudar com que você passe por esse processo de uma forma definitiva. Exatamente. Então ela é poderosa, né? Ela realmente passou por essa experiência pessoal, né, Larissa? Que eu acho que é bacana, né? Aqui eu quero trazer pessoas, né? Como a minha proposta é trazer temas em saúde e também de uma forma muito mais integrativa, que o que seria isso? A gente não ficar preso a um modelo só. Sim. Então, logicamente, a medicina traz um modelo, né? Para ajudar as pessoas a emagrecerem. Existe outras linhas, né? A nutrição. E você... Me conta, você veio de outra área e de repente também trabalha com isso. Fala um pouquinho sobre isso, para como que você chegou nisso e como que é o seu processo. Bom, primeiramente, eu quero agradecer. Eu acho muito chique essa coisa de podcast. Adoro estar aqui. Muito obrigada pelo convite, doutora Marília. Tô realmente, assim, me sinto lisonjeada por estar sentada aqui. E tenho certeza que esse tipo de programa, eu realmente acredito que traz muito benefício para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está curtindo. É um ganho muito grande para a sociedade de uma forma geral. Bom, então, meu nome é Larissa, né? Eu tenho 36 anos e quando eu comecei... na verdade, a minha vida foi muito de efeito sanfona, né? Então, quando eu falo que eu fiz a minha primeira dieta com 9 anos de idade. É verdade. Aos 9 anos de idade, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, me leva numa endocrinologista porque eu quero ficar magrinha igual as minhas amigas do balé. E aí começou a minha vida de dieta. Só que eu nunca tive... Você tomou consciência desse aumento de sobrepeso com essa idade. Foi com essa idade. E foi no balé quando você expôs mais o corpo. Exatamente. Porque olhando assim, no espelho. Eu vi as minhas amigas todas bem magrinhas, pequenininhas, e eu já era mais, né? Eu nunca fui gordinha quando eu era bem pequenininha, né? Aos 9 anos. Mas eu era um pouquinho maior do que elas. Então eu tomei essa consciência. E eu vi uma das minhas amigas emagrecendo com essa médica. E aí eu pedi pra minha mãe me levar. E aí minha mãe me levou. Só que nesse momento eu comecei a ficar... não foi uma experiência muito bacana essa vida, né? Então eu comecei primeiro tentando esse emagrecimento com essa médica. Não deu muito certo. Eu lembro que eu emagreci nessa época aí uns 500, 600 gramas. Cheguei lá no consultório, no retorno, tomei uma bronca dela. Não foi muito gostoso. E eu era muito pequenininha. O sistema dela era com medicamentos. Não necessariamente. Era uma dieta. Ela passou uma dietinha, uma dieta. Era um cuidado médico, mas através de dieta. Isso, através de dieta. Até porque eu tinha 9 anos na época, né? Sim. Então foi assim. Mas a experiência em si, eu acho que na época... Porque assim, junto disso, Marília, só pra você entender, eu tenho uma família, eu sou diferença de idade dos meus irmãos, 12 e 14 anos. A famosa raspa de tacho. Sim. A queridinha, a princesinha, né? Tá. Eu nasci depois dos meus pais terem se separado, voltaram, e aí que eu nasci. Nossa. Então veio aquela coisa. E aí, nessa época, quando eu tinha 9 anos, a minha irmã engravidou. E foi o primeiro neto. Então eu tava perdendo o meu posto de a bonitinha da família. E eu sempre falo que quando a gente engorda, né? Quando a gente começa a engordar, raramente, sempre eu pergunto, né, para as minhas alunas, quando foi que começou o processo de você ganhar peso? E sempre tem um ponto emocional. Sempre tem alguma coisa. Mudei de país e perdi contato com a minha família. Foi porque engravidei, tive filhos e aí eu parei de olhar pra mim porque eu dediquei mais a minha vida aos filhos. Essas são as histórias que mais você ouve? Muito, muito. E sempre tem um ponto emocional. Comecei a fazer faculdade, esqueci de mim. Casei, mudou totalmente a minha rotina. Então sempre tem algo emocional envolvido também.
E o meu emocional foi esse. Então, eu fui para essa médica e, ao mesmo tempo, meu sobrinho estava nascendo e ele morava com a gente, a minha irmã não casou. Então, assim, tudo antes era tudo da Larissa e agora virou tudo do Danilo. E o Danilo, ele é médico aqui em Rio Claro hoje, atende lá na Unimed. Olha que bacana. Já tá com 27 anos. Mas não trabalha com endocrinologia. Não. Não trabalha com endocrinologia, mas é médico. Ama cuidar do corpo, da saúde. O meu querido, né? Meu sobrinho lindo, maravilhoso. Mas aí aconteceu de eu ganhar peso nessa época, exatamente por perder esse posto, não saber lidar emocionalmente com aquilo. E aí a minha vida começou. E nisso eu sempre gostei muito de fazer exercício físico. Era a minha vida. Então eu ia pro balé, fazia exercício, praticava natação, esporte, até hoje, né? Até hoje amo praticar esporte. E aí, quando eu fiz lá os meus 17 anos, eu decidi que eu ia fazer educação física. Então, eu fiz faculdade aqui na Unesp, em Rio Claro. Fiz a faculdade de educação física. Mas eu comecei a perceber, nessa época, que tudo girava em torno da minha alimentação. Então, eu era aquela pessoa que ficava o dia inteiro na academia e não tinha resultados de emagrecimento. Porque eu não cuidava da minha alimentação. Você já tinha tido, assim, propostas de dieta, mas você não cumpria elas, mas fazia atividade física. Exatamente. Você não conseguia, essa era a questão. Essa era a questão. Então, eu sempre tive, e assim, ó, sem brincadeira, eu acho que eu já fui em mais de 20, 30 profissionais incríveis, profissionais bons, que colocam pra mim, olha, Larissa, faça essa dieta é boa, é pra você, é maravilhosa. E aí eu pegava a dieta na mão, eu colocava em prática 1, 2 semanas, aí de repente eu jogava tudo pro alto, não tá bom, não tô conseguindo, ou comia um chocolate, já vinha aquele pensamento, já estraguei tudo, né? Então, já que eu comi uma coisa, então agora eu vou comer tudo mesmo que eu ver pela frente. Então, tinha pensamentos muito ruins na minha cabeça. E eu comecei a viver numa fase na minha vida, nesses anos, né? Que foi dos meus 9 até os meus 27, que foi quando deu o start da grande mudança, muito vivendo de dieta em dieta, nunca conseguindo fazer. E em determinados momentos eu tentei coisas piores, coisas mais radicais. Então eu tentei, assim, medicamentos bem fortes, eu tentei dietas bem radicais, de chegar a passar mal. Eu tentei, inclusive, tomar diuréticos e laxantes. Tudo nessa tentativa de encontrar o corpo maravilhoso, o corpo perfeito, o corpo que... nossa, eu ia ser magra, com o abdômen rasgado e fitness pro resto da vida. E foi um processo, assim, de muita dor, né, nessa fase. Imagino. E aí, quando eu comecei a mergulhar mais pra dentro, pra tentar entender mais esse processo de emagrecimento, eu comecei a me deparar com algumas coisas muito legais, assim, gostaria mais de aprender sobre nutrição. E aí eu comecei a entrar no mundo da nutrição. E eu comecei a entrar no mundo da nutrição estudando primeiro por conta. Então, muitos livros, eu li muitos livros. Hoje, assim, se eu olho a estante de livros que eu tenho, o que eu mais tenho lá é tema de nutrição. Fiz muitos cursos, então eu fiz curso de comportamento alimentar, fiz pós-graduação em nutrição, tenho 2 pós em nutrição e hoje, atualmente, estou fazendo faculdade de nutrição. Entrei pra faculdade. Não tem como dissociar alimentação e atividade física, né? Porque foram as 2 coisas que você juntou e que teve esse diferencial. E o que eu acho bacana de você estar aqui hoje, a gente conversando, porque você traz a tua história, né? E você traz que muitas vezes não é só ter uma proposta de tratamento, não é só você, enfim, até ter algum conhecimento, é um conjunto que vai. E aí que vai ser legal, porque eu quero que você ajude e me fale como é que você ajuda hoje no seu programa, né? Que você tem, para quem não conhece, a Larissa tem um programa digital, né? Digital. E que de tempos em tempos, né, você lança novas turmas. E eu queria que você contasse como é que você ajuda realmente essas pessoas virarem essa chave, como é que você otimiza esse processo, você facilita, porque como você falou, o teu processo não foi tão simples assim, tão rápido, né? Começou lá com os 9 anos, primeiro com a tua consciência, depois veio tentativas, né, de tratamentos, enfim. E aí
Você consegue dizer hoje que você já está com mais experiência, não só pessoal, mas com as pessoas que você tem ajudado? O que mais ajuda a virar essa chave? O que você faz para isso? Doutora, eu acho que eu falo que quando a gente chega num ponto e a gente olha para trás, a gente consegue ver exatamente, né, quais são os pontos. E hoje eu vejo que tinham muitas crenças enraizadas de coisas ruins relacionadas à alimentação e vida saudável. Então, eu tinha na minha cabeça, primeiro eu tinha a idealização de um corpo perfeito. Hoje, eu não tenho o corpo esteticamente perfeito que as pessoas olham e falam, nossa, olha, o abdômen trincado. Eu não tenho, mas eu tenho um corpo que funciona bem pra mim. Então, hoje eu faço tudo que eu quero com o corpo que eu tenho e eu estou feliz dentro dele. Ó, eu acho que você citou um ponto super importante, porque a gente cria expectativa dentro de modelos pré-estabelecidos. Sem dúvida. E que a gente tem que estar, e o que eu tento colocar aqui, que a gente, em primeiro lugar, tem que estar a saúde. Exato. Porque nem sempre as pessoas que têm um corpo focado nesse padrão é o que mais vai trazer saúde. Perfeito. E se a gente acompanha a história, né, da humanidade, eu gosto muito de ver isso, a gente vê que em cada momento, há pouco tempo, era moda aquela menina magrinha, né, que eram as manequins. Agora já é, como você falou, abdômen trincado, um pouco mais de músculo. Então, assim, a gente não pode se prender nisso. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui que eu acho que a gente tem que dar um clique é que as pessoas tirem essas crenças e essa expectativa de ter um corpo perfeito. Ela tem que buscar algo que realmente traga saúde e que faça com que você possa fazer tudo com o seu corpo. Sem dúvida. Você concorda comigo? E assim, eu fico me perguntando assim, ó, corpo perfeito pra quê? A pergunta é essa, por que que eu preciso do corpo perfeito? E quando eu falo corpo perfeito, eu tô falando desse corpo dentro de um padrão, né? Então assim, hoje, pra que eu uso o meu corpo? Eu acho que a gente perde um pouco essa capacidade de fazer esse tipo de reflexão. Então, pra que eu uso o meu corpo? Eu uso o meu corpo pra nadar, eu uso o meu corpo para correr, eu uso o meu corpo para experienciar a vida com os meus pais, de abraçar as pessoas, de estar perto das pessoas que eu amo. Eu uso o meu corpo para viver a minha vida. Então, quando eu entendo que esse meu corpo ele precisa ser funcional para esse tipo de coisa, eu paro de entender o meu corpo como um objeto que ele tá ali e ele é uma exposição. Eu começo a olhar para o meu corpo de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu falo do corpo da minha mãe, né? A minha mãe, ela teve 3 filhos, ela me amamentou, não amamentou os outros 2. E hoje a minha mãe, ela tem 70 anos de idade, ela faz hidroginástica, ela faz musculação, ela pra cima, pra baixo. Há 30 dias atrás ela quebrou o braço, limpando, varrendo o chão, assim, ela caiu e acabou quebrando o braço. Mas assim, é uma mulher de 70 anos que tem uma vitalidade, uma energia, mas ela não tem um corpo perfeito dentro de um padrão. Sim. Mas quando eu olho pra ela, eu falo assim, caramba, que mulher linda. Porque eu nasci daquele ventre. Então, eu olho diferente hoje para um corpo. Então, para mim, esse é o primeiro ponto quando a gente tem que olhar para uma mudança, para um emagrecimento. Porque a gente tem que tirar... primeiro... E é claro que não tá ligado na questão da obesidade. Eu não tô falando que a obesidade, ela é algo legal, bacana. Não é. A gente sabe hoje que a obesidade é uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Então, sim, eu preciso sair das taxas de obesidade e eu preciso disso de uma forma saudável, que seja saudável para o meu corpo e para minha mente também. Sim. Porque não é saudável eu ficar enlouquecida buscando um corpo perfeito dentro de um padrão. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu trago hoje para as minhas alunas. Eu falo assim, olha, vamos buscar sair da obesidade, mas vamos buscar isso com paz, com amor, você se amando. E eu trago muito, primeiro eu me amo para me cuidar. E não eu me cuido para chegar num padrão para eu me amar. É o contrário o processo. Então, é muito interessante porque você traz que começa no comportamento, começa dentro da mente, né? Então, às vezes a gente busca essas mudanças fora. E, de repente, o processo é bem interno, né? E por isso que eu percebo hoje, né, e eu que tenho essa visão mais integrativa, no sentido não só de entender esse ser humano como um todo, mas também de ampliar as
formas e caminhos que ele pode ter. Então, por exemplo, você traz uma forma que eu acredito que vai contemplar muitas pessoas. Aqui eu vou trazer outras pessoas que vão por outras estratégias, enfim. Eu acho que um segundo ponto que a gente pode colocar, fora essa questão de como enxergar esse corpo, é a pessoa se conhecer para ver qual é o caminho dela, o que ela sente sintonia, se é através desse caminho, né, dessa empatia também com essa sua proposta, né? Então, eu acho que são caminhos e por isso que eu acho legal, porque você está aqui para mostrar um dos caminhos, né? Doutora, eu tenho tanta clareza disso, né? Porque para mim, eu falo assim que todas as vezes que alguém me procura, de falar assim, Lari, quero fazer seu programa, eu falo assim, me conhece primeiro? Eu falo isso, eu falo assim, olha, consome o conteúdo lá do Instagram, assiste meus vídeos no YouTube, conversa com umas alunas para ver se o que eu ofereço é o que você está buscando. Então, eu acho que a gente pode colocar também essa segunda coisa, talvez, que eu acho que ajuda muito nessa virada de chave e que eu vejo em qualquer prática profissional. Nem sempre tem o melhor profissional, Exato. tem aquele melhor para você. Então, eu acho que muito legal essa sua colocação, quando você olha lá, veja o que eu tô fazendo. Aliás, fala qual que é o seu Instagram, Larissa. Fala aqui pro pessoal. Para quem quiser me seguir, é Larissa H de Helena, porque eu tenho Larissa Helena, então Larissa H Ragonha, Ragonha. Então, eu acho que é super importante, porque antes de qualquer escolha, é bom que você conheça ela antes, né? E eu acho que hoje a parte digital ajudou muito e com certeza você não vai conseguir colocar tudo que eu gostaria nesse nosso bate-papo, mas é legal que você tem lá tudo no seu Instagram, né? Tudo que você faz, que você acredita, você tem essa experiência pessoal, mas ainda tem mais alguma outra chavezinha aí para você trazer? Tem, sem dúvida. Então, eu acredito, para mim tá muito ligado às crenças que a gente tem com relação à saúde. Eu acho que as pessoas têm muito essa crença de ou eu sou saudável, fitness, linda, maravilhosa, ou eu sou feliz e como coisas que não são saudáveis. Então, elas não conseguem encontrar o caminho do meio. Elas olham, 8 ou 80. E quando eu falo que, olha, eu, Larissa, sou uma mulher saudável, eu como a maior parte das coisas saudáveis, mas eu tomo uma cervejinha no fim de semana, sim. Eu saio à noite com os meus amigos, dentro de uma moderação. Eu não sou aquela pessoa que, todo mundo tá indo comer uma pizza. Não, vou comer uma pizza de alface com... Não, eu tenho o meu momento. Sim. E quando eu entendi que este momento eu poderia ter e não estragar quem eu sou, que é essa mulher saudável, isso pra mim foi uma grande virada de chave. Porque pra mim ou eu comia alface ou eu comia brigadeiro, né? Não tinha assim, equilíbrio, né? Dá pra comer um alface, mas dá pra comer um brigadeiro de vez em quando, porque a vida é muito curta pra não comer brigadeiro, entendeu? Sim. Então, eu entro nesse meio termo, e quando eu entro no meio termo, a gente começa a entender que a vida, ela fica mais leve. Sim. Eu falo que a minha missão é mostrar pra essas mulheres, essas minhas alunas, esse caminho do meio, essa trilha que eu fiz, sabe? De, olha, dá pra comer o alface e também dá pra comer o brigadeiro. Dá pra estar ali no meio. E o mais legal é que você mostra que é possível, né? Porque você tem aqui o exemplo vivo. Mas só uma coisa que eu ainda queria colocar, eu acho que a gente também traz muito a ideia de que você, pra emagrecer, você precisa se privar das coisas. Isso que é ruim. Mas eu diria, hoje, eu, por incrível que pareça, eu também tive o meu momento de mais sobrepeso, de ansiedade, e que eu acabei tendo um pouco a mais do que eu gostaria de peso. E uma coisa que eu aprendi é que também, a partir do momento que você vai entrando mais em contato com as comidas que podem te trazer mais nutrientes, que possam ser, você acaba acostumando. Hoje, se você me falar, Marília, você prefere ir numa pizzaria, comer hambúrguer, não sei o quê, ou você prefere ir para um lugar que você vai poder pedir uma salada, ou então até uma comida mesmo, arroz, feijão, eu prefiro do que ir comer um sanduíche. Sim. Mas eu vou porque tem a questão social e tal. Mas
quando você vai educando o seu paladar, isso também vai sendo mais tranquilo, sem você sentir que se você não comer aquela coisa, você vai estar infeliz. Exatamente. Né? Então pode acontecer isso também. Sabe, Marília, quando eu tô conversando com as minhas alunas, né, elas sempre falam assim pra mim: Larissa, eu tô na minha vida social, tal, e aí eu vou falar não pra alguma coisa, Sim. e sei lá, parece que eu tô infeliz. Sim. E aí eu falo assim pra ela: a nossa vida, ela não é uma coisa só. Eu gosto de, brincando com a comida, né, eu sempre falo que a nossa vida, ela é como se fosse uma pizza, né? Então eu tenho 8 pedaços ali. Eu tenho a parte da família, eu tenho a parte do trabalho, eu tenho a parte da comida, eu tenho a parte do exercício físico, eu tenho várias coisas ali. Se eu acredito que a minha felicidade está só no momento que eu como, tem alguma coisa errada com a minha vida. Então, você não está cuidando de todas as áreas, exatamente, né? E aí você está tendo mais chance. E por isso que você vai para comida. Sim. Então, se eu encontro felicidade só na hora que eu estou comendo, eu preciso olhar para minha vida. E é isso que eu busco muito para as minhas alunas. Tanto é que eu vejo alunas que entram para o programa e elas emagrecem e elas falam assim: não, o emagrecimento, Lari, emagrecimento é só bônus, porque olha, eu consegui trocar de emprego, olha, eu cortei o cabelo, eu tô mais feliz com meu marido, nossa, tudo mudou na minha vida. Eu falei: é claro, porque assim, você começou a encontrar felicidade nas outras áreas da sua vida. Sim. A comida deixa de ser protagonista. A comida não pode ser protagonista na nossa vida. Sim. Nós temos que ser protagonista. A comida é sempre o plano de fundo. Existe, ela tá ali. Ela é gostosa. Eu tenho que... É bacana eu comer um chocolate na Páscoa. É bacana eu ir socializar com um hambúrguer, com uma pizza. Mas não é por isso que eu vou. Eu vou por outros motivos. Eu tô ali na Páscoa porque eu tô comemorando a ressurreição de Cristo com a minha família. Eu tô ali do lado deles. Eu vou pro aniversário, não é só pra comer brigadeiro. Eu vou porque eu quero ver meus amigos. Porque isso importa. Porque essas coisas importam. O ser humano não é só comida. O ser humano, ele precisa de alma, ele precisa de vida, a gente se alimenta de outras coisas além da comida. Então você já fechou tudo que eu queria e que eu sempre quero mostrar para as pessoas, que é isso mesmo, quando você cuida da saúde, você tem que nutrir todas as áreas da sua vida, né? Desde o trabalho, a família, né? Os relacionamentos, a parte da atividade física, o lazer, enfim, tudo entra. Então, assim, Larissa, adoraria ficar mais um tempão aqui, você trazendo todas essas dicas, né? Toda essa energia que você traz junto com você, né, do seu trabalho, mas eu vou deixar aqui, né, você já deixou o Instagram para as pessoas conhecerem, para deixar esse gostinho, né, de quero mais, e adorei de você estar aqui dando essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir dar um clique em muitas pessoas que estão ouvindo aqui a gente, tá bom? É minha missão de vida. Muito obrigada por eu ter vindo aqui hoje compartilhar um pouquinho mais. E eu que te agradeço de estar aqui. Valeu! Muito obrigada.